Esses dias eu tava na PSN e aí eu vi isso daqui, Battlefield 6. Na mesma hora, eu lembrei de Battlefield 3, o primeiro jogo que eu joguei quando eu ganhei meu PS3. O gráfico era bizarro comparado ali ao que eu via no PS2 com Medal of Honor. Então, quase 15 anos depois, eu pensei, por que não dar uma olhada nessa nova empreitada aí da franquia Battlefield e ver quais evoluções atuais ela tem a oferecer? Por que não, né? Vai que esse jogo é a salvação da geração. Então lá fui eu, né, esperançoso pelo salto gráfico, pela inovação, que 2 gerações após o PS3, do BF3 que eu joguei lá atrás, deveriam entregar, não é? Pois é. Esperei baixar ansiosamente e quando eu abri aquele jogo, eu não sabia se eu tinha baixado o BF3 ou se aquilo realmente era o novo BF6, cara. E pra minha tristeza, eu tinha baixado. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Duda e bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Agora eu resolvi reagir a esse vídeo aqui do canal que eu não conhecia, chamado Lu Low. Low. Não conheço, tem 102 mil inscritos. E o argumento dele é o seguinte: os jogos não evoluem mais. Eu tendo a concordar, não assisti o vídeo ainda, mas nessa introdução deu mais ou menos para a gente ter uma ideia. Vamos ver se é mais ou menos aquilo que eu tô pensando, né, ou que eu venho pensando até agora. Mas no fundo, eu sei que você sabe que os gráficos não estão evoluindo, exceto em raras exceções como Alan Wake 2, mas tem um detalhe, Alan Wake 2 é o típico jogo criado com amor, porque uma empresa, como a Remedy, se preocupa com o que cria, e a consequência disso é que ele não vendeu. Acho que até hoje esse negócio não deu lucro. E bom, isso explica parte do problema que você vai compreender no final Hum, desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso provar, né, que os gráficos não estão evoluindo, e isso não é só um achismo meu, vamos é um lá. fato. Então, ao longo do vídeo, eu vou pôr aqui as cartas na mesa, e aos poucos você vai entender que isso não é uma frescura, existe um problema realmente grave aqui. É, de fato, quando a gente pega assim com calma para comparar cada uma das gerações, a gente consegue ver alguma evolução nos videogames mais antigos. Para cada geração havia um salto, mas desde o PS3 para cá tem sim alguma evolução, mas ela é quase imperceptível. Não tem aquele salto. É quando você pega um jogo que é do PS3 e logo em seguida já começa a jogar PS4, não tem aquele salto. E do PS4 para o PS5, muito menos ainda. Talvez fazendo uma comparação com detalhes, tudo bem, mas não tem aquela diferença mais de, era 8 bits, né, 16 bits e depois foi evoluindo, enfim. Mas vamos ver aqui qual é o argumento dele. E isso, essa crítica, nada mais é do que uma reivindicação de um consumidor que sustenta essa indústria há mais de uma década, assim como você, e espera o mínimo de evolução. É só isso, é só isso, é só isso, é só isso. Bom, o primeiro discurso que eu quero tirar da frente, que muitos aí vão usar, é o famoso quem vê cara não vê coração. Tudo bem, eu concordo. Existem criações brilhantes com visuais ultrapassados, ok, eu Verdade. sei disso. Meu último vídeo, inclusive, foi sobre isso, mas eu acho que é meio óbvio, né, que o meu foco aqui não é indie ou double A, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu não ia fazer um vídeo aqui pra falar sobre evolução gráfica em indie, né? Não faz nem sentido. Exatamente. Triple A, você querendo ou não, é o que sustenta a indústria. É o que Isso. cria o hype, é o que faz com que as empresas de console criem novos consoles. Neste caso, talvez exista uma, digamos assim, uma barreira, porque os hardwares, eles precisam evoluir muito, né? Então, para você comprar hoje um PlayStation 5 que tivesse o maior tipo de gráfico possível, com as maiores qualidades e produzisse videogame, ele ia sair muito caro. Então é limitado por uma questão financeira também. Quando você vai comprar um PC gamer das configurações mais fortes, certamente ele vai sair muito caro. Então existe a tendência de fazer um gráfico mediano, né? Tem isso também. É o que sustenta aqui esse canal e vários outros canais de jogos aqui no YouTube e é o que cria inovação. Tá tudo certo. Menos a última parte. Que inovação? E esse é o problema. Eu adoraria me prender aqui apenas a gráfico, mas a verdade é que, como um todo, a gente não vê, em raras exceções, animações muito melhores. Nem todo jogo é Ah, um The Last of Us verdade. 2. E sabe o que é engraçado? Algumas pessoas vão falar, mas a Naughty Dog é a Naughty Dog. Tudo bem, mas por que outras empresas não podem ser como a Naughty Dog? Então existe sim alguns jogos um pouco mais evoluídos, porém não é todos, né? E todos poderiam ter essa capacidade, mas existe uma questão também, novamente, né, a gente entra nessa questão financeira, que para produzir jogos com gráficos tão realistas, certamente vai gastar muito mais tempo, mais dinheiro, mais recursos, sem ter
aquela garantia de um retorno financeiro. Em mecânicas que quebram a nossa cabeça. A maioria das mecânicas que a gente vê por aí são mecânicas já usadas em jogos há mais de 10 anos. É salto, corrida, é um combate básico, habilidades específicas, mas nada realmente revolucionário. Nenhuma mecânica que você para e pensa, meu Deus, cara, como é que os caras fizeram isso daqui? A gente não consegue ver uma narrativa muito além de um Red Dead, de um The Last of Us, de um Assassin's Creed 2, que são jogos já antigos, e eu falo de Red Dead 1, tá? E é engraçado porque isso não faz sentido. A gente tem um console hoje 40 vezes mais potente, a gente tem roteiristas que poderiam ter mais fontes de informação hoje para pesquisar e criar histórias cada vez melhores. É sempre a mesma dinâmica, é sempre o mesmo tipo de narrativa. É como se, e não é como se, na verdade é assim que é feito. Os caras fizessem um jogo para cumprir um calendário. Certamente tem isso, não só na indústria de videogame, tá, mas também na indústria de cinema. Você tem calendários, tem que lançar jogos a cada, sei lá, tantos anos, então você não tem muito tempo para trabalhar. Por exemplo, GTA 6. Quantos anos nós estamos aguardando aí? Os caras têm tempo para trabalhar o negócio. Então eles já fizeram, já tem muita coisa pronta, certamente, mas eles querem dar um salto. Então, quando for lançado o jogo, você sabe que vai demorar muito para lançar o próximo em seguida. Vai quantos anos? 15 anos? Então tem que ser aquele salto para poder dar o hype. Existe sim a possibilidade de ter um hype grande bem no início, e depois ir tudo por água abaixo, né? Porque tem outros concorrentes aí que tiram ali a atenção da galera. Nick Arts, a gente precisa desse jogo tal até a data tal. Se virem pra entregar isso daí. E virou só mais um trabalho. Não é mais algo como, beleza, vamos sentar na mesa aqui e vamos ver o que a gente pode criar de impactante pra mudar a indústria. E se você se pergunta, sim, reuniões desse tipo aconteciam no passado. E pra não ser injusto aqui, Resident Evil 9 seguiria um caminho parecido. A gente teria um jogo ali ultra mainstream, tentando atingir o máximo da casualidade possível, perdendo a essência de Resident Evil, virando um jogo multiplayer, um jogo mundo aberto, enfim, uma bizarrice. E a gente teve, na verdade, ali um convencimento por parte dos criadores, de quem estava criando esse projeto, em chegar pra Capcom e falar, cara, vocês estão viajando, a gente não pode fazer isso. Isso vai contra o que a franquia é, e é isso que falta no mercado, mas quem que vai arriscar o próprio emprego pra isso? Você arriscaria? Eu não arriscaria, talvez. Ainda mais se eu tivesse uma família pra sustentar, ou um filho pra criar, não é uma coisa tão simples. E aquele jogo sai daquele jeito, porque foi feito de uma forma forçada, de uma forma Olha a só. cumprir um prazo, a cumprir algo desse tipo. Então quem vê cara e não vê coração não cola aqui, esse discurso não vai colar aqui. Essa é uma resposta infantil demais para um problema que você Que jogo é sabe esse? que existe, que sim, eu estou falando do gráfico, mas que também envolve toda a construção do jogo, infelizmente. Segundo ponto, comparação. Eu não preciso ir muito longe para provar que realmente os jogos não estão evoluindo. E você não precisa nem acreditar em São mim. chato. Se você simplesmente comparar qualquer coisa de 2014 a 2016 com 2019 a 2025, vai ver que isso é verdade. Não tem pra onde você correr. Pensa comigo, não foi um, não foi dois, nem três, foram 10 anos de evolução. E o que você realmente viu evoluir visualmente? Um reflexo melhor? Um bloom mais encorpado? Uma névoa volumétrica É isso mais mesmo. densa? É sério isso? Nem a otimização evoluiu. A gente tem jogos cada vez menos otimizados. E o mais curioso é que hoje em dia jogos com gráficos muito simples, principalmente para celular, têm feito muito sucesso. A gente vê crianças hoje em dia com um celular que nunca pegaram num console. Jogos muito simples, como o Roblox, por exemplo. O gráfico, né, sei lá, dá para rodar num Play 2, até no, sei lá, no Super Nintendo. Mas não é essa a questão. Tem a questão de jogabilidade, de hype, diversão. Mas esses jogos AAA, eles têm que mostrar assim, olha, o próximo passo da evolução. E vai ser cada vez mais difícil de ter jogos que sejam tão surpreendentes. Vão surgir aqui e ali, mas não vão ser tantos. Entende como não só travou a indústria, mas em alguns casos, por incrível que pareça, involuiu, o que não faz realmente nenhum sentido. A Unreal Engine, na sua Será? apresentação, prometia revolucionar o mundo. Aquela demo de Matrix deixou todo mundo abismado. E cadê aquilo lá? Qual estúdio realmente criou um jogo como é aquela demo do Matrix? Eu respondo pra você, nenhum. Nenhum foi Nenhum. capaz de criar aquilo lá que a gente viu. Nossa. Você pega o Spider-Man 2 e é literalmente o mesmo gráfico de Spider-Man 1. Você pega o Ghost of É. Tsushima, pega Ghost of Yotei, você não vê grandes evoluções. Eu acho que o jogo que mais
mais me marcou em termos de evolução é Horizon. Forbidden West é realmente muito bonito. É um dos jogos mais bonitos até agora que eu já vi, mas ainda assim é só um jogo, né? E o resto? Death É, Stranding 2 também teve uma grande evolução, é está verdade, mais todo mundo bonito, fala. mas é um ou outro, né? Você consegue contar nos dedos quantos jogos realmente evoluíram no sentido gráfico. A grande maioria não, né? Principalmente Ubisoft, EA, Square Enix e esses estúdios mais massificados que existem por aí. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, nossa, mas esse cara não consegue se divertir com nada. Não é? Eu me divirto, tá? Eu jogo os jogos, eu me divirto. Eu tô jogando Yotei, eu tô gostando dele. Mas o ponto não é esse, não é sobre gostar de jogos ou não, é sobre não notar a evolução. Eu sei que o brasileiro tem uma dificuldade em É, conseguir discernir as coisas. Eu não tô aqui atacando nenhum jogo, eu não tô atacando nenhuma empresa. Eu tô falando simplesmente que eu não estou vendo evolução compatível com o tempo que a gente já passou comparado a hardwares antigos. É só isso. verdade. Você pega um Need for Speed 2015 e compara com um jogo de corrida atual, você não nota uma grande mudança. Você pega um Bloodborne, tudo bem, tem a resolução ali um pouco baixa, mas graficamente falando, você olha para um Elden Ring, que tudo bem, é mais bonito, tem os efeitos ali um pouco melhores, mas não é como se você olhasse para É, Bloodborne e pensasse, nossa, que jogo defasado para hoje em dia, não dá para jogar. Dá para exatamente. você jogar, principalmente se ele fosse atualizado no quesito de resolução. É diferente de você pegar o Demon Souls original. É um gráfico realmente muito ultrapassado, muito defasado. E não só gráfico, mas as mecânicas também. Isso só prova que realmente a gente não teve um salto geracional significativo. Então, será que a gente já alcançou o topo? Não vai ter mais essa evolução tão afiada, né? A gente não vê, né? Nem no cinema. No cinema tem o quê de novidade? Desde, sei lá, Avatar, né? O primeiro. Tem ali um pouquinho mais de detalhe, resolução, mas que não é aquela diferença, né? Quando você pega um filme como Matrix, por exemplo, que tem claramente um gráfico parecido com o de um PS2, em certos momentos, certas lutas, e muitos filmes que foi feito naquela época. E hoje em dia é CGI, melhor qualidade possível, e quando sai um flash, por exemplo, que o CGI tá inacabado, a gente reclama. Mas quando tá perfeito, a gente já tá meio que acostumado também. Não tem aquele salto, né? Acho que também não tem mais como evoluir, pelo menos nessa questão de salto. É uma questão que vai ser devagarzinho, pequenos detalhes, de vez em quando um jogo vai se destacar, né? Na verdade, é isso que vai acontecer. É como se a gente ainda tivesse na geração do PS4. Para ser sincero, é exatamente isso. Se você compara, por exemplo, um Uncharted 4 com o 3, a diferença é gritante. Agora, se você compara o próprio Isso. Intergalactic no seu gráfico, que a gente viu ali naquele trailer, com o próprio Uncharted 4, de 2016, você vai ver que também não tem grande diferença gráfica, é praticamente a mesma coisa, a mesma É, qualidade gráfica. Se a gente pegar um Call of Duty de 2015, 2016 e comparar com o mais atual, que é o BO7, é a mesma coisa. Você vai notar que também não tem grande diferença. O hardware atual que a gente tem é 40 vezes melhor que um PS3 e aí, 6 ó. vezes melhor que um PS4, ou Caramba, seja, não sabia. seria teoricamente a força de 6 PS4 em um. Mas isso faz sentido pra você quando você olha um jogo atual? Parece que tem 6 PS4 rodando aquele jogo? Ou parece que é só um jogo de Não. PS4 um pouco mais definido por conta do teoricamente 4K que nem é 4K nativo? Pois Pois é, é. é isso que eu tô falando. E aqui entra o porquê de tudo isso. Primeiramente, não dá pra dizer que os gráficos atuais não têm nenhuma melhoria. É claro que tem, sim. Tem. Porém, qual grau de evolução real existe nisso tudo? Sim. Baixíssimo. A gente tem hoje modelos humanos melhores, polígonos com mais divisões, texturas e componentes de cenário com uma qualidade melhor, mas em termos gerais, não houve um grande avanço, É, é a só você gente olhar e acha você que vai pode ver. E melhorar sendo bem muito, né? sincero com vocês, não é algo que eu me importe tanto. Ué, mas o vídeo não é reclamando exatamente disso. Calma, eu não terminei. Não é algo que eu me importe tanto, desde que eu veja a evolução em outros lugares. O problema é que eu não Sim. vi. Como falei ao longo desse vídeo aqui, é um problema que vai além de gráfico melhor. Se o nível parasse em The Last of Us 2, graficamente falando, eu Olha, sinceramente não ia precisar ver algo melhor do que aquilo. Por mim, a indústria sim. poderia chegar num nível e falar, ok, a gente para por aqui, Pronto. temos um gráfico muito bom, vamos focar em outras coisas. Ah, Por mim, legal. Então o argumento dele é o seguinte, que já teve essa evolução e não está sendo aproveitada nos jogos. Cara, perfeito, verdade. tudo bem, sendo bem sincero com você. E de certa forma, é o que em tese deveria de fato acontecer. Tá, mas por que tá estagnado? Qual que é o motivo por trás disso? Bom, são dois fatores. O primeiro é a necessidade de entregar o 4K e o Ray Tracing, sendo essa necessidade inclusive criada pela própria indústria para empurrar uma nova geração, que é a geração atual, porque isso trava em termos
técnicos, o processamento do console que poderia ser utilizado para processar outros Ah, elementos além da resolução, além da iluminação. Um outro fator também envolve a gente, o público, porque quem lidera as vendas não é quem se esforça mais. Lembra que eu sim. comentei que Alan Wake 2 não se pagou? Pois é, o jogo é tudo que as pessoas pedem por aí. Conceitual, original, narrativa excelente, gameplay moderna, animações suaves, gráficos absurdos. Sim, tem seus problemas, mas não dá nem lucro. É muita sacanagem, velho. O É, tempo verdade. todo eu vejo pessoas falando que a indústria não traz jogos Acontece no bons, cinema que a também, indústria né? não cria jogos com esforço, e aí quando vem um jogo assim, as pessoas só cagam pra ele. E aí fica muito Pior. complicado. A verdade é que existe uma culpa do público nisso. Assim como no YouTube, o canal que mais se destaca não é aquele que faz um vídeo mais fundamentado, com mais Exatamente. pesquisa, com mais produção. Na verdade, o vídeo que se destaca no YouTube é aquele que explode a dopamina, que traz uma polêmica, que é muito Sim, engraçado e coisas assim. O ser humano, ele prioriza verdade. conteúdo fútil. Por quê? Porque é por um prazer momentâneo, uma diversão momentânea. Então, o problema do Perfeito. gráfico estar estagnado, o problema da gente não ter jogos profundos, o problema de muita coisa na indústria vem da gente mesmo. Nenhuma É. indústria funciona sem Não, consumidor, e se a vai ser indústria assim, atual né? é do jeito que é e ela se mantém do jeito que é porque tá valendo a pena. É muito simples. Alguém tá financiando isso. Pode não ser você, mas o seu amigo tá. E essa é a verdade que as pessoas não comentam. Elas culpam as empresas. E eu também faço isso, mas a gente Aham. nunca olha pra gente mesmo. E claro, teve uma queda nas vendas nos últimos anos. As pessoas vêm se conscientizando sobre isso, mas ainda é uma minoria. Até porque se não fosse, as empresas já teriam quebrado, já não teriam, sei lá, nem 1000 É, funcionários. E não é o que tá verdade. acontecendo. Por quê? Porque elas recebem financiamento, elas recebem dinheiro de microtransação, de DLC, de jogo fútil que Isso, lança todo ano e coisas exatamente. assim. Então, quem que vai se preocupar com gráfico? Quem que vai se É o caso preocupar de em criar Fortnite, inovação né? enquanto aquilo que a gente já faz está vendendo? Entendeu? Mas existe uma esperança. A gente tá perto do final dessa geração e um novo motivo para vender um console vai precisar existir. A gente não sabe o que vai acontecer. O que eu sei é que a Ah, gente tá verdade. estagnado e a indústria, ela simplesmente Qual vai ser o parou de motivo? evoluir. Vai ter que existir algum motivo para convencer as pessoas a comprar os consoles da próxima geração. Se bem que hoje em dia muita gente tem migrado para os computadores, né? PC gamers, ou simplesmente se conformaram com o celular. Então são 2 mundos muito diferentes. Então a indústria tem que se adaptar nesse sentido, né. Vamos ver, né. De qualquer forma, um vídeo muito bom, recomendo que vocês vão lá, assistam o canal dele. O canal ele tem bastante conteúdo, ó, muito legal, um nível de edição muito legal, muito aceitável, divertido. Gostei, vou acompanhar esse canal. Já vou aqui me inscrever. Então é isso, pessoal, eu sou o Duda, valeu e até a próxima.